O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar e levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O programa Visão Espírita recebe hoje o companheiro de ideal espírita André Bordini, professor, psicólogo, divulgador do espiritismo, escritor. André, seja bem-vindo. Muito obrigado. O programa Visão Espírita conversará com André Bordini hoje sobre um tema atual, que são as questões relativas à felicidade. André, uma definição de felicidade. Não há definição para a felicidade. A felicidade é sempre um valor muito pessoal, muito singular, que está sempre condicionado às crenças de uma pessoa, aos objetivos dela, né, em relação à vida. Mas nós ficaríamos com uma assertiva de Jesus nos Evangelhos e que o Evangelho segundo o Espiritismo traz no capítulo Bem-aventurados os aflitos, que é a felicidade não é deste mundo. Então, essa felicidade idealizada, em que não há problemas, em que nós somos plenos, não há dor, não há sofrimento, há só alegrias, prazeres, satisfação e plenitude, esta não existe à face do planeta Terra. Nós todos estamos à procura, né? Há um soneto bonito do Vicente Carvalho que diz que esta felicidade, árvore de dourados pomos, existe sim, mas nós não a encontramos. Porque sempre há pomos onde nós estamos e nunca estamos onde há pomos. Né? Então, assim, ela está sempre fugindo da gente. Né? Já Emmanuel coloca que a felicidade possível na Terra estaria na consciência do dever cumprido, né? Na fé no futuro, né? E no cumprimento dos deveres. Quer dizer, quando a pessoa ela cumpre os deveres, tem essa consciência, a consciência em paz, né? E ela tem fé no futuro, isso é possível para uma criatura humana dar uma certa qualidade de vida espiritual. Mas realmente é uma pergunta sem resposta. André, nós estamos ligados atualmente, imersos que vivemos no dia a dia, no corre-corre, e observamos que se liga muito aos bens materiais, às conquistas materiais das mais diversas ordens. Isso traz felicidade? Então, assim, relembrando mais especificamente a assertiva de Emmanuel, ele coloca que 3 são as condições. Eu esqueci de uma, né, na resposta anterior. É a posse do necessário, consciência do dever cumprido e fé no futuro. Né? Quando a gente fala de posse do necessário, é possuir, quer dizer, ter à nossa disposição, dispor de um universo utensiliar, ou seja, de objetos que são produtos do desenvolvimento da técnica no mundo, que facilitam a nossa vida e nos dão um certo conforto. Né? Então, o próprio desenvolvimento do intelecto humano, da história humana, traz essas possibilidades de conforto. Então, hoje, evidentemente que numa cidade como a nossa, que é muito quente, ter um ventilador, um aparelho de ar-condicionado, torna a vida mais agradável. É mais agradável dispor de um carro, ainda que pequeno, do que ficar horas numa lotação, andando, né, em pé. Né? É muito mais confortável, eu digo assim, morrer de câncer com doses de morfina num quarto bem arejado, do que morrer num corredor de hospital sem nenhuma condição e sem analgésicos. Né? Então, evidentemente que o dinheiro, né, os bens materiais, trazem uma qualidade de vida do ponto de vista das sensações imediatas, do conforto imediato, que é inegável. Nós não poderíamos dizer que não faz diferença, é lógico que faz diferença. Ocorre que, no mundo contemporâneo, nós vivemos o grande perigo da relação homem
com o dinheiro e com os bens de consumo, né? Que a gente chamaria a relação do homem com o mundo da técnica. São extensões daquilo que o homem é. Então vamos pensar. O que é um óculos? Um óculos é um desenvolvimento técnico que procura otimizar os olhos, a visão, né? O sentido da visão. O que é um telescópio? A extensão também da nossa visão, não é? O que é um carro? Um carro é a extensão das nossas pernas, para não ter que andar, não é? E usa para se locomover mais facilmente. Então, tudo quanto existe no mundo da técnica parte sempre de uma experiência física, de uma experiência de ser no mundo e de corporeidade. Qual que é o grande risco no mundo contemporâneo? Ao invés de esse universo da técnica ser uma expressão, uma extensão do que nós somos, isso se inverter e nós nos tornarmos extensões dos objetos. Então, vamos imaginar que hoje em dia é muito comum a gente dizer assim, fulano fala como um rádio, né? Ele corre como um carro, né? Olha, ele nada como um navio, ele é mais rápido que um avião, não é? Então, assim, ele é mais produtivo que uma máquina, não é? Ou ele trabalha como uma máquina, né? Ele, enfim, né? Ele tecla o computador como uma máquina. Então, assim, nós estamos nos tornando como que aprisionados num processo quase de escravização, muito automático, né? De uma automação, e que nos torna escravos desse universo da técnica. Então, hoje, o sujeito não tem um carro, não tem um celular, não tem um computador. Hoje em dia, um computador que demora 1 minuto num enter, para dar o que a gente quer, a gente começa a ficar muito ansioso, muito nervoso. O que está acontecendo? Por quê? Porque nós nos tornamos dependentes. Então, hoje, nós estamos aprisionados nesse sistema técnico e que expressa, na verdade, o grande perigo do desenvolvimento técnico da humanidade, que é transformar o homem autônomo em homem autômato, né? Então, o que é a autonomia? Nomia quer dizer norma, regra. Autônomo quer dizer aquele que faz suas próprias regras. Quanto mais autônomo eu sou, mais eu sou senhor de mim mesmo, da minha vida e artífice da minha existência e do meu destino. No momento em que eu me aprisiono às coisas do mundo, eu passo de autônomo a autômato, a ter uma vida automática em função dos bens de consumo. E o que é o grande fetiche do mundo contemporâneo? É o fetiche do capital, né? E esse é um grande risco, acreditar que realmente, se eu tiver muitos bens de consumo, eu vou ser mais feliz. Isso é interessante para o capitalismo, de modo geral, para que ele funcione. E tudo é permeado por um processo de produtividade. Então, as pessoas, as empresas precisam produzir vertiginosamente, alucinadamente. Essa produção, ela precisa passar a ser uma necessidade. Então, eu crio objetos que se tornam a cada dia mais necessários, que fortalecem essa crença. Mas, ao mesmo tempo, eles precisam ser descartáveis, a descartabilidade. Então, o que mantém esse sistema macroeconômico e que tem um fundamento ético e até assim um comprometimento e uma implicação? O materialismo, eu me aprisionar ao materialismo, aos bens de consumo, à crença de que isso pode me tornar mais feliz. E isso alimenta a indústria de modo geral. E é uma coisa que não tem fim. É como se fosse uma espiral sem saída, em que há produção, uso e descarte. Produção, uso e descarte com novas produções e aumento, inclusive, de necessidades que são verdadeiramente desnecessárias.
E aí nós nos tornamos reféns desse sistema que pode ser até espiritualmente muito aprisionante, porque pode gerar até obsessões existenciais. Quer dizer, uma pessoa que passa uma vida inteira apenas em busca de conquistar bens materiais, ela nunca está satisfeita, quer dizer, ela tem uma casa, aquela casa já não serve porque ela precisa de uma casa maior. A casa maior já não serve porque precisa ser num bairro nobre, né? Se for lá no bairro nobre, vai ter que ter um outro, né? E etc e tal. Isso. Mas você entrou num aspecto que vamos para uma reflexão. Você nos ajude a pensar e ajude o nosso telespectador a pensar. É o conceito do necessário. Então nós travamos uma felicidade em cima do que imaginamos ou do que supomos ser necessário. Como você disse, a indústria, o mercado, os mecanismos produtivos criam necessidades a todo momento. Como lidar? Como entender o necessário? Como entender o supérfluo em relação a esses conceitos de felicidade? E como lidar com isso emocionalmente, para se ter equilíbrio, estabilidade e lidar com os próprios limites em determinadas situações, né? Na verdade, o que existe é como se fosse um cenário, né? Então, nós vivemos naquilo que podemos chamar de um horizonte, de um dado horizonte histórico, em que isso é um dado de realidade, né? O desenvolvimento técnico, tecnológico, etc. E dependendo do lugar em que a gente vive, é inescapável. Não tem como fugir dessas chamadas orientações de mundo que estão aí. E que quando a gente nasce, os meninos estão nascendo hoje, já encontram um mundo em que isso já está pronto, né? Os celulares, etc. e tal. Qual que é o grande desafio? É mostrar que a vida, a existência, não se reduz a isso. Então a questão não é nem usar ou não usar, é a maneira como nos relacionamos com essas conquistas da técnica, com esses bens de consumo, né? Então eu posso gostar muito de celulares, né? Mas no momento em que, se eu não tiver dinheiro para comprar um celular de última geração, isso começar a ser causa de uma infelicidade, eu começo a ter um problema, né? No momento em que eu entro em desespero para conseguir dinheiro a qualquer custo, né, e a qualquer preço, para ter um objeto de consumo, eu estou numa relação aprisionante com isso. Então, na verdade, não é nem o ter ou não ter, é a maneira como a gente se relaciona com esses objetos de consumo. E como eu disse, isso pode ter implicações, inclusive do ponto de vista psíquico, espiritual, dos processos obsessivos, né? Hoje a gente tem visto aí muitas situações de aprisionamento dos jovens em relação à tecnologia, videogames, etc., que acabam se tornando pontos de extrema confusão e discórdia em família. Porque o pai não aceita, a mãe protege, aí vira aquela brigaiada. Quer dizer, a falta de controle, de equilíbrio na relação com esses objetos, que são realmente, para alguns, né, muito fascinantes, muito encantadores. E o mercado vive disso. Mas sobre essa questão do supérfluo, do necessário, né, que o Emmanuel fala da posse do necessário, eu peço licença para evocar uma expressão do nosso Chico Xavier muito interessante. Ele dizia que na oração dominical, que é o Pai Nosso, Jesus nos concita a suplicar ao Pai o pão nosso de cada dia. Ele não fala nem o pão nosso de cada semana, nem o de cada mês, nem o de cada ano. Então, assim, o pão nosso de cada dia. Então, um dia por vez. E ele diz assim, na oração do Pai Nosso, nós não vamos ver o Cristo pedindo o pão nosso, a manteiga, o requeijão, o presunto e o queijo. Ele pede apenas o pão. Então, o Chico, assim, de forma muito espirituosa, ele dizia assim, que Jesus nos convida a pedir o pão de cada dia. Da manteiga em diante, o ser humano começa a escorregar. Olha que coisa fantástica. Porque nós falamos, essa questão do necessário e da necessidade, eu me lembro de ter escutado
algo há uns anos atrás que me marcou muito, né? Uma experiência familiar, um familiar doente, ele usou de uma expressão que o que ele mais queria naquele momento, que lhe traria muita felicidade, era poder beber água. Porque em função do tratamento que ele estava submetido, ele não podia beber água, né? Tinha que tatear os lábios neste sentido. Então, esta questão da necessidade, desta carência, né? A nossa felicidade, às vezes, ela vai estar diretamente ligada àquilo que precisamos em determinados momentos. Por isso que ela é muito singular, né? Enquanto a gente está respirando bem, a gente não pensa em quanto respirar é agradável, né? E o sujeito vai fazer lá uma cirurgia de nariz, né? de desvio de septo e tal, fica 3 dias com tampões aqui sem respirar, e aquilo é um inferno terrível, quer dizer, a pessoa respirando pela boca, mas enquanto a gente está respirando bem, a gente, né, não pensa, não para pensar no quanto respirar é bom, né? Enquanto a gente está tomando água, sem nenhum problema, a gente não pensa na possibilidade de estar num leito hospitalar, tendo que ser hidratado com uma gaze umedecida, né? Agora, isso também é da nossa condição humana. Enquanto as coisas estão funcionando bem, elas funcionam tão bem que a gente nem percebe que elas existem, né? A gente só percebe o quanto é bom enxergar quando a gente começa a ter a visão comprometida. E nós queremos entrar agora, André, numa reflexão social, que inclusive é uma questão que o Allan Kardec faz ao Espírito Verdade, em O Livro dos Espíritos, que é a questão de número 931, e se me permite eu vou ler textualmente, que diz assim: por que as classes sociais sofredoras são mais numerosas do que as felizes? Muito bem. Primeiro, né, nós, do ponto de vista da lei de causa e efeito, nós vivemos num mundo de provas e expiações. Então, há muito mais gente sofredora no mundo do que espíritos felizes. Agora, isso não justifica, naturalmente, o egoísmo e o orgulho, que são as matrizes das grandes diferenças sociais. Então, é sempre um processo cíclico, né? É aquela marca de bolacha, né? Tá sempre fresquinha porque vende mais ou vende mais porque está sempre fresquinha? Então, assim, quando que isso vai mudar? Quando os seres humanos, e quem são os seres humanos? Os espíritos imortais encarnados temporariamente na Terra, que são os seres humanos, né? Abrirem a sua consciência para uma espiritualidade, né, superior, para uma grande transformação de valores, em que possamos distribuir mais, dividir mais, né, ser menos reféns e aprisionados pelo orgulho, pela ambição, pela cobiça, pela vaidade, pelo egoísmo, né? E aí nós teremos uma sociedade mais justa, mais igualitária, né? Que mais do que um problema político e econômico, é um problema moral, é um problema humanístico, ético, né? Então, por que tem tanta gente miserável e sofredora no mundo? Porque tem muita gente concentrando renda no mundo. Eu, às vezes, fico pensando, né? Sai na televisão, o sujeito, fulano agora tem uma fortuna de 5 bilhões. E eu fico pensando como que é, porque é uma coisa tão, assim, impalpável ter 5 bilhões, né? O que o sujeito faz com 5 bilhões, né? Que seja com 1 bilhão, sei lá, eu não tenho nem ideia disso, porque nós não vivemos essa realidade. Mas certamente, se houvesse menos concentração de renda e naturalmente, maior visão de humanidade, né, de indulgência, de fraternidade entre os homens, nós teríamos menos sofrimento pela privação de recursos materiais. Porque os outros sofrimentos sempre existem, né? Os psicológicos, os afetivos, os relacionais, né? As doenças. Mas assim, nós teríamos sim hoje, a humanidade, se quisesse,
condições de não ter sequer uma criatura sem um pedaço de pão, um copo de água limpa, um cobertor para ver. A humanidade tem condições para isso, mas ainda somos aprisionados pelo orgulho e pelo egoísmo. E numa relação de causa e efeito reencarnatória também, né? O que fica aí uma reflexão para você nos ajudar? Qual é, onde nós sabemos que estrutural é o orgulho, o egoísmo, como é difícil as pessoas encontrarem felicidade no compartilhar, né? Será que é aquela sensação de se manter na sua felicidade ou não ver isto? Então, eu penso que é o oposto disso. Eu diria que como é fácil encontrar uma certa felicidade quando a gente vai ao encontro da dor do outro. Eu não conheço um caso em que a pessoa não se sentiu bem fazendo o bem. Agora, é um processo nem sempre fácil, né? O sujeito sair de si e ir ao encontro do outro, e que pode ser evidente num trabalho assistencial, mas não só, né? Enxergar a dor do outro, a necessidade. É um processo, às vezes, muito difícil. Tem gente que passa pela vida, né? Nasce, vive, morre, desencarna, e não saiu dessa posição narcísica na relação com o outro, né? O que é uma posição narcísica? Narciso era uma personagem da mitologia grega e que se notabilizou, através da cultura ocidental, como sendo aquele que, muito vaidoso, arrogante em sua beleza e vaidade, né, foi condenado a apaixonar-se pela sua própria imagem num lago. E aí ele, né, não sabe que é ele mesmo, mas ele fica encantado com ele próprio e ele morre absorvido por esse magnetismo, por essa obsessão por si mesmo. Então, é um egocentrismo extremamente deletério, destruidor, né? Ele é destrutivo, porque no momento em que eu só enxergo a mim mesmo, eu perco a oportunidade de viver no mundo, né? Eu abdico da existência na sua dimensão estar com o outro, porque na verdade não tem como se dar uma constituição de identidade sem o olhar do outro, né? A criança, por exemplo, quando que ela percebe que ela existe, né? Quem que faz ela perceber que ela existe? A mãe, ou aquele que faz o papel da mãe, né? Um bebê, ele adquire consciência da sua própria existência, do seu eu, no olhar do outro, né? Então, assim, isso é ao longo da vida. É sempre o relacionar-se com o outro, o olhar com o outro que me constitui. Eu sei o que eu sou pelo feedback que o mundo me dá de certa forma. Bom, essa questão narcísica, eu peço licença até para falar um pouco mais dela, porque em geral a gente acha que narcisismo tem a ver com se achar belo, bonito, interessante, etc. Mas não só. O sujeito, por exemplo, que se constitui como vítima, que o tempo todo se queixa, que se acha a pessoa mais... ele também é narcísico. Ele é narcisista do mesmo jeito. Então tem o narcisista, aquele que se acha demais, mas aquele que também se acha o pior de todos, o coitadinho, a vítima, a minha dor é a maior, eu sou azarado, nada de bom acontece comigo, todo mundo me persegue. Esse é igualmente narcísico, também uma postura narcisista, né? Porque o sujeito não consegue ver que o outro também sofre, que o outro também tem problema, que o outro também tem desafios, que a casa do outro também tem confusões, não é? Então, assim, o narcisismo, ele não se dá só nesse polo da vaidade, né? Mas ele também se dá no polo desse foco em si mesmo. Então, quem não consegue ir ao encontro do outro, dificilmente vai ter uma vida um pouco mais satisfatória. Eu me lembro, voltando a uma referência do Chico Xavier, uma vez ele atendendo um senhor que era muito rico, muito saudável, mas que era
vitimado por uma tristeza muito grande, por uma insatisfação existencial muito grande, o Chico falou, olha, está faltando a você a alegria do outro. Saia desse seu lugar, dessa sua vida, e vá ao encontro da dor do outro. Então, se você tem dinheiro sobrando, vai lá e ajuda a casa de assistência social. Se você tem tempo ocioso, use esse tempo a favor de alguém. E isso vai te trazer naturalmente um pouco mais de satisfação. André, eu quero te pedir uma gentileza de uma mensagem de encerramento para o nosso telespectador sobre felicidade. Eu acho importante sempre ressaltar que, embora nós não tenhamos a possibilidade no mundo de uma felicidade plena, absoluta, etc., que a gente lembre sempre da felicidade possível no dia a dia, nas pequenas coisas, e que a gente consiga se alegrar dentro dos contextos em que a gente vive, de alguma forma. Então, de repente, eu posso não ter saúde, eu posso estar num leito de hospital, mas se alguém puder abrir a janela e um vento entrar, e aquela brisa fizer a diferença para o meu bem-estar, que eu consiga curtir essa brisa que entra, explorar essa brisa que entra. Eu não tenho lá uma comida muito cara, muito sofisticada, eu tenho uma comida simples, mas se ela for bem feita, quentinha, que bom, eu tenho ali a comida bem feita, quentinha. Se eu não posso viajar para o lugar que eu sonhei, eu posso ir até a esquina e cumprimentar um amigo, um vizinho, passar uma tarde gostosa, uma cadeira na calçada. Se eu não tenho essa possibilidade, eu posso contemplar um céu estrelado e me deslumbrar e me encantar. Eu posso, caminhando de um lugar para outro, me encantar com a beleza de uma flor, de um jardim, de uma árvore, dos ipês agora. Estamos na época dos ipês roxos, na cidade toda. Às vezes a gente... Eu sou um perigo, porque às vezes eu estou no trânsito e aí eu me deslumbro com o ipê roxo, alguém ainda vai bater ou vai bater, ou você ainda vai bater. E assim, eu não preciso ter o carro de última geração, eu não preciso morar no lugar da moda. Eu posso ter um lar confortável, que tenha paz, uma cama limpa, uma comida quente, a maravilha que é ter amigos queridos, ter um remédio que alivia a minha dor, uma água fresca. Então, assim, ter um corpo que ainda me permite crescer, evoluir, aprender, me relacionar com os outros. Então, agora isso é uma sabedoria que exige uma educação do olhar. Eu preciso educar o meu olhar para a vida. Quando eu educo esse olhar para a vida, tudo fica melhor. E aí a gente termina, então, com a grande referência moral para nós espíritas, que é Jesus, no Evangelho, que nos diz que se o nosso olhar for bom, então tudo será bom. Até o próximo Visão Espírita.